Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é domingo, dia do Senhor. É o dia que Ele fez para nós. É o dia em que nós reconhecemos a sua vitória sobre a morte. E cada vez que nos reunimos na comunidade para a Eucaristia, nós fazemos memória desse gesto de amor que durará por todo sempre. Hoje nós estamos mais uma vez com o evangelista Mateus. Já entramos no tempo comum e hoje no capítulo 10º do seu evangelho, versículos 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem como hoje, a opção pelo reino de Deus leva à perseguição, leva ao martírio. Ontem, ainda hoje, uma igreja, uma comunidade fiel ao projeto do reino. É o que acabamos de ouvir no Evangelho. Nos inícios e ao longo da história, quantos mártires? Quantos derramaram o seu sangue defendendo a sua fé em Jesus Cristo? E hoje, em muitas partes do mundo, muitos cristãos estão tendo ou que fugir para se proteger, ou então ser perseguido e às vezes morrer, porque se declara cristão. É a igreja perseguida, mas é a igreja que continua fiel a Jesus. E Jesus, no evangelho que acabamos de ouvir, ele faz algumas propostas. Primeiro é resistir e testemunhar, com coragem, a exemplo dele. Nós sofremos, nós somos perseguidos, nós temos dificuldades. Jesus já sofreu, Jesus já foi perseguido, ele já encontrou dificuldades, mas envolvido pelo amor do Pai, ele permaneceu fiel. O Pai o sustentou, como nos sustenta a cada dia na nossa luta. Resistir. Não ter medo. Não ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A gente pode até dizer, né? Morro hoje? Não. Morro amanhã? Sim. Mais tarde? Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou passar deste mundo para a vida eterna, para o céu, para a comunhão que com ele, o Jesus ressuscitado, lá não se acabará. Portanto, não ter medo. O anúncio do reino de Deus sempre provocará resistência diante das exigências de transformação social, política, econômica. Hoje, por exemplo, todos aqueles que não se deixam levar pela maré, não é?
Mas resistem e propõem um novo tipo de organização social, política, econômica, mais justa, fraterna, que contempla a todos sem excluir ninguém, é mal visto. Porque aqueles que estão à frente da sociedade pensam demasiadamente nos privilégios deles. Então tem sempre a resistência, a perseguição e a morte, portanto, meus irmãos, põe às claras o projeto de uma sociedade injusta, que age conforme seus interesses, contrários, na maioria das vezes, aos interesses do povo. Sem trabalho, os mais idosos sem saber se vão se aposentar, muitos jovens sem perspectiva de estudo, de trabalho, doentes que não podem se tratar. E, de outro lado, um esbanjamento, bilhões, milhões que vão aparecendo, fruto da corrupção e das negociatas que empobrece nossa pátria chamada, de Brasil. A pátria da ordem e do progresso. Como reverter toda esta situação? Então, temer a Deus não significa, se afastar, se proteger. Temer a Deus significa obedecê-lo. Temer a Deus significa obedecê-lo. Entregar-se a Ele com confiança. Testemunhar a presença do seu reino entre nós. Possibilitar que a Ele todos tenham acesso. E ainda mais, ter consciência de que Ele cuida da nossa vida. E dá o exemplo dos pardais, não é? Do fio de cabelo da nossa cabeça que não cai, sem que Ele tome conhecimento. Quer dizer, preocupa-se com a vida nossa, muitas vezes violentada porque somos fiéis ao reino, praticando o bem. Só viverá para sempre, meus irmãos e minhas irmãs, quem der testemunho, mesmo diante da morte iminente. Quantos eram mortos simplesmente pelo fato de dizer, diante de quem o hostilizava, diante do seu algoz: não, eu sou cristão e eu vou permanecer cristão. Ou cristã. Veja o exemplo de muitos santos e santas, não é? Que foram levados aos tribunais e a vida deles permanece um exemplo para todos nós. Solidariedade com Jesus nos que sofrem por causa do reino. É aí que se afirma o ser cristão de verdade. É aí que nós nos identificamos e é aí que nós, enquanto igreja, damos credibilidade. Uma igreja, meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, uma igreja que não sofre perseguição, uma igreja que não é incomodada, não pode ser de verdade a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é incomodada, a igreja de Jesus é questionada, ela sofre perseguição por causa do reino. Se você conhece alguma igreja que nem do reino fala, ou não sofre dificuldade ou é incomodada por causa do reino, você precisa desconfiar e fazer o seu discernimento. Sobre você, sobre sua comunidade, sobre cada um de nós, para que recobremos sempre na força do Espírito, a alegria de testemunhar dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. E permaneça para sempre. Amém.